presença de vocês. A ideia desse webcast hoje é termos uma noção do que vem a ser o segurança em rede sem fios, a importância que isso tem hoje, identificar as principais vulnerabilidades, executar o teste de penetração, o teste de invasão, que é diferente da análise de vulnerabilidade. Só lembrando que o teste de invasão ele tem por finalidade a intrusão propriamente dito, tá? Tem que existir a intrusão. No caso de uma análise de vulnerabilidade, não existe a possibilidade da intrusão. Na verdade, você só identifica se está vulnerável e classifica o risco. Tá? Então, você atribui pesos a cada risco. Normalmente, você coloca vermelho para risco alto, você coloca laranja ou amarelo. Normalmente, você coloca laranja para risco médio e laranja para risco baixo. Mas em relação às cores, isso depende muito do que você utiliza. Normalmente, essas são as cores que a maioria dos padrões de software hoje utilizam para classificar os riscos das vulnerabilidades. Essa parte de rede sem fio é uma coisa super interessante, porque todo mundo está adotando a utilização das redes sem fio. Não somente a rede sem fio tradicional, Wi-Fi, mas Bluetooth, RFID, 3G. Então você tem hoje uma infinidade de ambientes que trabalham com sem fio, porque a ideia é justamente tirar o ambiente wired, o ambiente com fio da solução, né? Quer dizer, ter uma maior facilidade, mas em compensação isso acaba gerando vários problemas. E a função do pentester, além de fazer o teste de invasão, ele orientar o cliente, através dos relatórios, né, o que ele deve fazer para que ele consiga mitigar aquele risco. Tá? Lembrando que não basta usar somente ferramentas dentro de uma área de pentest. O seu trabalho ele é medido pelo relatório. Tá? E eu sei que a maioria das pessoas que trabalham com a tecnologia odeiam escrever. Tá? Agora, só lembrando que quando o cliente contrata para a gente fazer um pentest, o nosso relatório, o nosso produto final que nós vamos entregar, além de provar que o ambiente está vulnerável e executar a intrusão, você tem que materializar isso num documento, tá? Em que você vai entregar para o cliente final, e aí você vai executar, vai recomendar o que deve ser feito para corrigir o problema. Tá? Então, como diria, né, o buraco é muito mais embaixo. Não é simplesmente pegar vídeo de YouTube, decorar procedimento e executar. Isso qualquer um faz. Tá? O especialista realmente em teste de invasão, ele é muito mais do que simplesmente isso daí. Ele tem que conhecer os compliance de mercado, PCI, DSS, que é Payment Credit Card, tem que saber um pouquinho de SOX, e outras ISO 27002. Então você tem que saber um conjunto de compliance de mercado em que você tem que preparar a sua documentação baseado nas recomendações que o mercado coloca. Oi, Davidson. Vou diminuir um pouquinho aqui. Melhorou? Melhorou, Davidson? Joia. Não for assim, vocês avisem, porque aí fica fácil. Então, voltando. Então, nós temos que estar em compliance com as ferramentas de mercado para que você faça um relatório condizente. Por quê? Porque o gerente da área de tecnologia normalmente é um cara que não tem muito conhecimento técnico, né? O que ele tem visão de gestão. Você tem que saber falar com esses caras. Eu sei que é chato, a gente fala assim, mas o cara não sabe nada de hacking. Isso é mas é ele que manda, é ele que está pagando a conta. Tá? Então a gente tem que entubar esses caras, porque é o seu cliente, o cliente sempre tem a razão,
E a primeira coisa que ele vai questionar é: eu quero um relatório baseado no SOX. Aí você vai falar assim: pô, mas o que é SOX? O que é PCI? Eu só sei hackear. Então, o serviço de pentest é muito mais do que simplesmente a gente executar Aircrack, Airmon, Caim Abel, River e outras ferramentas para auxiliar essa parte do pentest. Isso eu quero deixar bem claro para vocês, porque a gente sempre imagina uma coisa, mas quando vai para o mercado vê que o negócio é totalmente diferente e a cobrança é muito grande. Ainda agora mesmo eu acabei de receber um e-mail de um rapaz me perguntando que ele vai precisar fazer pentest numa rede 3G e ele não tem a mínima noção do que ele vai ter que fazer. Bem, a primeira coisa que, no caso desse rapaz, né, que mandou esse e-mail para mim, que ele tem que fazer é conhecer como funciona a rede 3G. Você tem que entender como funciona uma rede 3G para então você ter noção de como é que você vai estudar o método que você vai utilizar para a penetração. Tá? Porque existe uma infinidade de métodos de fazer ataque em rede sem fio. Você tem que entender o padrão 802.11 para que você fundamente tudo aquilo que você fez para o seu cliente. Então, vamos na nossa introdução, vou comentar alguma coisa sobre as características ligadas às redes sem fio. Características feitas pelo próprio projeto 802.11, algumas coisas que são extremamente falhas, que é o app, um protocolo altamente vulnerável. Não que o app também não seja, mas é mais difícil, né? O WPA ele foi preparado para resolver os problemas que o app trouxe. Vamos ver também o problema do MAC address, que também é fácil de ser burlado, e outros problemas relacionados, como WDS em alguns equipamentos de rede que permite que ele faça autoconfiguração de segurança. E nós vamos observar também o que a maioria dos hackers, quando eu falo hackers, inclua 95% de KID. Tá? Vamos ver que a maioria é garotada que quer aprender a invadir e tem os seus motivos para fazer isso. Então, por que as redes Wi-Fi são vulneráveis para ataques? São vários desses motivos. E como coloca assim, as respostas parecem óbvias. Mas é sempre bom relembrar por que as redes Wi-Fi são tão fáceis, entre aspas, né? De ser vulneráveis para ataque. Primeiro, uma rede sem fio, a transmissão dos dados é feita em broadcast, tá? Ou seja, é por meio de difusão. Usa o ar como meio para fazer essa transmissão, usando ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. Ou seja, qualquer um que estiver perto do espaço e conseguir captar essas ondas eletromagnéticas com uma antena, consegue capturar os dados. Tá? Então, a situação, essas ondas eletromagnéticas propagam-se para todas as localidades. Então, qualquer um que tiver uma anteninha, hoje você compra uma antena de 12 dBi, como eu tenho, que tem um ganho fantástico, espeto no pigtail, espeto na minha maquininha com backtrack e detecto redes. Eu não preciso nem mais fazer aquela famosa batata Pringle, em que eu faço uma antena direcionada, e que eu preciso direcionar para um campo. Não preciso mais fazer isso, porque hoje tem antenas que você compra aí no Mercado Livre por 60, 70 reais, tá? com ganho de 12 dBi, como eu comprei, que, nossa senhora, lá no prédio onde eu trabalhava até hoje, que eu tô mudando de empresa, estou indo para a IBM, nossa, que eu peguei redes redes sem fio, localizadas a quilômetros de distância, eu consegui captar algum desses sinais. Obviamente, você pode ter antenas externas, que pode propagar ainda mais esse sinal, fazendo viajar muito mais distância, e você com uma anteninha dessa daí, consegue captar. E obviamente, qualquer um que tiver no caminho, tivesse com o kit da sobrevivência do hacking, né? Que hoje se resume a um backtrack. Você tem só um instantinho, o William está fazendo pergunta assim.
Não, eu tenho uma antena de 12 dBi, tá? Eu teria que pegar aqui o modelo, depois eu passo para vocês o modelo. É uma anteninha que você vê, uma antena omnidirecional, tá? De 12 dBi. É só você, agora o nome de cabeça tem que pegar minha antena para poder passar. Mas quem quiser depois manda um e-mail que eu mando o nome. Quem fizer o curso, eu vou passar todas as dicas do kit do kit da bondade, né? O Pentest, ele faz bondade, não faz maldade. Aí eu passo essas informações. Mas é só você pesquisar sobre antena omnidirecional de 12 dBi. Tá? Mercado Livre, você vai ver que não está nada caro, eu mandei vir. E é uma maravilha. Assim como uma plaquinha de rede sem fio da Ateros, que já é homologada 100% para rodar com backtrack. Tá? Então não é qualquer, por exemplo, placa de rede sem fio que você vai comprar para fazer esse tipo de coisa, porque não funciona, não consegue entrar no modo monitor, que é o famoso, que na área de rede nós falamos de modo promíscuo, né? Na área de wireless nós chamamos de modo monitor. E uma vez que você consegue colocar a placa de rede no modo monitor e você consegue captar os sinais, então aqui eu coloco qualquer um no caminho pode escutar a transmissão. Tá? Então esse aqui é o problema. Essas ondas eletromagnéticas ultrapassam as suas paredes, né? E depende muito da potência do seu equipamento. E obviamente dificilmente você consegue confinar. Veja bem, uma coisa é eu falar sobre os equipamentos de rede sem fio que você compra no Mercado Livre, que você compra no Edifício Central, que você compra em loja de informática. Outra coisa é eu falar de equipamentos de rede sem fio de primeira linha, Aruba, Networks, Cisco, tá? Onde existe uma controladora, tá? Onde os access points conversam com a controladora de forma criptografada, veja bem. Existe um meio de comunicação, tá? E você consegue controlar a potência das antenas. Então, dependendo de onde você posiciona o AP, você pode mandar mais potência ou não para a antena, tá? Para o AP. Então, o que acontece? Eu consigo diminuir o raio de propagação da minha rede sem fio. Então, é uma coisa que vocês não conseguem fazer com aqueles com os equipamentos que vendem aí de 40, 50, 70, 80 reais, 130 reais, que vende em loja de informática, você não consegue controlar a potência disso. Tá? Agora, já com o equipamento de primeira linha, você consegue controlar isso. Então, você dificulta um pouco o ataque, que você consegue confinar. Então, quando a gente executa um negócio chamado Site Survey, tá? Qual é vai ser assim, quando você executa um procedimento na área de rede sem fio, que é chamado de Site Survey, que o pessoal de área de pentest tem que saber fazer, por isso que eu falo, isso eu vou cobrir em todo o treinamento, eu vou explicar como se faz um Site Survey, para você identificar onde você vai posicionar cada AP, tá? Você vai ter que criar as zonas de roaming, né? Criar aquela interseção entre os raios de ação de propagação para que você movimente dentro do ambiente. Eles têm que estar em canais diferentes de frequência, senão uma frequência interfere na outra. Então você tem que saber fazer um site survey. Tá? E o especialista em pentest tem que conhecer profundamente aquilo que ele vai testar a vulnerabilidade. Então, problema. As redes Wi-Fi não se encaixam no modelo tradicional de segurança, onde você cria uma rede interna e uma rede externa e coloca um firewall para proteger. Tá? Veja bem, não confundam o firewallzinho que vem no Wi-Fi com um ambiente onde você faz defesa de perímetro. São conceitos totalmente diferentes. Tá? Apesar de vir aquele firewallzinho basicão lá no AP, existem também controladores que possuem alguns mecanismos de segurança mais avançados, como o da Aruba, que eu acabei de falar, Aruba Networks da Cisco. Eles não conseguem se encaixar
nesse método tradicional que a gente está acostumado a trabalhar com redes com fio. Então isso vira um problema, tá? Então, dentro das redes cabeadas, nós temos o quê? Zona confiável e zona não confiável. Normalmente, a sua zona confiável é a sua rede interna. Na minha visão, esse negócio de zona trusted, de zona untrusted, isso para mim já caiu por terra há muito tempo, tá? Porque esse negócio que o cara está na minha rede interna, é uma rede confiável. Não, aí que mora o problema. Quem já brincou de fazer ataque, pen test, e usa shell reverso, a primeira coisa que você faz é burlar o firewall e a vítima é que se conecta com o atacante através do shell reverso. Tá? Qual é o método tradicional? O atacante é que deveria iniciar uma sessão com o cliente. No shell reverso é o contrário, é o cliente, a vítima é que inicia a conexão com o atacante. E como você configura o firewall? Diz para o firewall, você está numa rede confiável, numa rede interna, então o que ele vai fazer? Ele simplesmente confia em tudo aquilo que está na rede interna, vai buscar lá fora. Lé do engano. Quem faz os cursos de pentest comigo, a primeira coisa que o cara aprende é que rede interna não tem nada de zona trusted. É tão untrusted quanto, é tão não confiável quanto o que está na DMZ ou o que está na rede externa. Tá? Então, mas no modelo tradicional, isso que acontece. Você tem uma rede confiável, você tem uma rede não confiável. Na rede não confiável pode ter inimigos, e na rede confiável todos são amigos, pelo menos na teoria. Mas parte do princípio que a maioria que faz coisa errada hoje está na rede interna. Tá ok? Se preocupa não, Rick. Depois eu vou passar o modelo. Eu vou dar uma paradinha aqui de 2 minutinhos, vou lá dentro, pego a minha antena e falo para você. Se preocupa não. Ou então manda um e-mail que eu mando a foto. É tranquilo. É só pesquisar sobre a antena de 12 dBi. Tá? Não são nada caras. Então as redes wireless violam completamente o princípio básico da segurança tradicional, onde você tem uma rede confiável, não confiável, e cria a zona desmilitarizada. Isso produz várias vulnerabilidades. Primeiro, normalmente o cara ele coloca às vezes a rede sem fio no modo bridge, recebendo IP, por exemplo, da própria rede corporativa do cara. Se o cara invadir um ambiente sem fio, ele já entra na rede interna do cara. Já começou o grande problema por aí, tá? Você não consegue definir muito bem como a sua rede Wi-Fi está dentro do perímetro. Já teve gente que me perguntou, pô, Pitanga, eu posso colocar minha rede sem fio dentro da minha DMZ? Eu falei assim, então tá doido, rapaz. Não faça um negócio desse, não. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Tá? Se eu tivesse que falar um conselho para vocês, vocês não vão acreditar. Tá? Na verdade, na minha visão de especialista de segurança, o cara que disponibiliza uma rede sem fio para visitantes, por exemplo, ele deveria comprar um link ADSL exclusivamente para fazer aquilo ali e criar uma rede totalmente isolada para as pessoas poderem navegar na internet. De maneira nenhuma ter qualquer ligação com a rede interna. Se o cara realmente precisa colocar um ambiente numa rede interna, ele tem que comprar equipamentos adequados, não é comprar um AP vagabundozinho pela internet e colocar na rede interna dele para distribuir rede sem fio. Porque a probabilidade de dar problema é muito grande. Tá? Todo mundo quer ser hacker. Isso virou moda. Todo mundo acha que aprendeu o procedimento, virou especialista de segurança. Isso aí eu vejo aos montes. Inclusive gente que já trabalhou comigo, por incrível que pareça, puramente receiteiros de bolo. Não conhece a tecnologia que o cara está mexendo. E na hora que você for oferecer o serviço de pentest,
O cliente vai perceber que se você manja ou não no kick-off. O que é o kick-off? É a reunião que você tem com o cliente, que você vai expor tudo aquilo que você vai fazer, tá? Como você vai fazer o teste e como é que você vai entregar o resultado para ele. Na conversa, ele já consegue detectar se você manja ou não do assunto. Você pode ter certeza disso, tá? Nessa primeira entrevista do ambiente. Então, problemas da rede sem fio. Primeiro, o ambiente é compartilhado. Na verdade, uma rede sem fio é como se fosse um grande hub, tá? E que você não tem controle nenhum sobre ela. Tá? Isso também leva a uma outra situação de problema. Vocês sabem que existem faixas de frequência. Tá? Então, existem frequências com 2.4 GHz e 5 GHz. Existem canais onde você tem subdivisões dessa faixa de frequência. Então, qualquer um, por exemplo, que quer derrubar uma rede sem fio, fazer um DOS, né? Um Denial of Service, pode simplesmente injetar ruído branco ou pegar um gerador de ruído na frequência que o cara está usando e você simplesmente paralisa a rede do cara. Não precisa usar ferramentas mirabolantes para derrubar a rede de um cara, não. Simplesmente se eu pegar uma anteninha e um programa para gerar na frequência que eu quero, eu vou interferir na frequência do cara. Uma vez que eu interfiro na rede do cara, ou eu posso, que nós chamamos, que você casar as ondas, se você mandar na mesma frequência, no mesmo comprimento de onda, as ondas tendem a se, como diria o termo, zerar a onda. O que acontece? Não vai ter sinal nenhum, o cara não vai conseguir navegar e você derruba a rede do cara. Ponto. Tá? Existem métodos que você consegue detectar esse ataque? Sim, existe. Tá? Existem métodos. Mas para isso você vai ter que usar equipamentos adequados. Por exemplo, controladoras que utilizem um AP exclusivamente para trabalhar, ficar monitorando as faixas de frequência, sendo capaz de detectar qualquer sinal que esteja interferindo na sua rede, tá? O que pode ser feito? Você carrega o mapa, olha que interessante. Esses equipamentos, você carrega o mapa, o site survey, por isso que eu falei que é importante no site survey, né? No site survey, você tem uma ideia, você desenha o diagrama com a planta do seu ambiente, você carrega no software essa planta, onde está posicionado cada P, sabe qual é a potência que está destinada para cada P, aí você vai utilizar algumas antenas a mais para justamente ficar monitorando essas faixas de frequência e qualquer um que esteja interferindo, ele consegue identificar e plotar em tempo real quantos metros o cara está do seu ambiente tentando interferir. Tá? Além disso, possui um mecanismo chamado WIPS, que é o Wireless Intrusion Prevent System, que vai te ajudar a justamente prevenir esse tipo de ataque. Tá? Por quê? Porque justamente você tem uma mídia compartilhada. Como você tem falta de segurança física, muito mais difícil de controlar. Então, na verdade, eu acabei de falar para vocês como é que vocês conseguem controlar, ter uma ideia, já que você não tem segurança física, como é que você iria controlar o acesso a essa rede física. Tá? Você utilizaria antenas, trabalhando no modo de scanning, olhando as faixas de frequência, você carregaria um mapa que você montou do site survey e você consegue detectar o atacante. Se ele estiver somente escutando, gente, é complicado. Você não consegue você detectar o cara que está esnifando a sua rede sem fio. Impossível. Tá? Impossível. Agora, no momento que o cara está interferindo na sua rede, aí sim você consegue até localizar, inclusive saber quantos metros o cara está e você depois mandar lá o cara pegar um indivíduo. Né? Mas volta a falar, como a rede sem fio usa o ar, se o cara está fora das dependências da empresa, você não pode fazer literalmente nada contra o cara. Então a única coisa que você tem que fazer é mexer na potência do seu AP ou mover ele para uma outra localização de tal forma que o sinal não transpasse
o limite entre a área da empresa e a área pública. Então isso é super importante. Então vamos lá. Problemas que nós temos hoje também. O mobile, que são os dispositivos wireless. Hoje você tem um problema, nós chamamos de BYOD, que é Bring Your Own Device, que é a moda hoje. Eu vou colocar aqui o termo que é moda no mercado hoje. Vou escrever aqui, BYOD, que é a abreviação de Bring Your Own Device. Traga seu próprio equipamento de casa. Tá? Aí você tem telefone, iPhone, iPad, aí você tem os tablets tradicionais, os smartphones, então são exemplos clássicos de BYOD. Outro problema, você criar redes dedicadas, ad hoc, em que você forma e remove e você não pode fazer nada. Tá? Até difícil de você localizar esse tipo de estrutura. Outro problema da rede Wi-Fi, o usuário, para ele é indiferente, e ele não está nem aí para se preocupar com a segurança. É só lembrar aquele ditado da área de segurança. Segurança é inversamente proporcional à liberdade de acesso. Tá? Então, quanto mais segurança você coloca, mais restritivo fica o ambiente. E mais, desculpe o termo, mais puto fica o cliente final. Então, se ele puder fazer tudo e não está nem aí para a segurança, você pode ter certeza que ele vai fazer. Isso é clássico. Tá? O usuário não vai ter cuidado em relação a isso daí. Primeiro, facilidade de se atacar. Você não tem nenhum perímetro de segurança. Tá? A natureza da rede sem fio, está usando o ar como meio. Fica muito mais fácil você ter que espetar isso numa rede cabeada. Tá? E os hackers são preguiçosos, cara. Você pode ter certeza que ele sempre vai tentar tomar o caminho mais fácil. Quer dizer, quando eu falo hackers aqui, na verdade não estou falando hacker, não. Tá? Na verdade, eu falo aqui aquele cara que não detém conhecimento nenhum e começa a postar as coisas no Orkut, começa a postar coisa no Facebook. Eu já vi cada coisa que vocês nem imaginam. Tá? Pedindo dica, eu preciso pegar essa rede sem fio aqui, então... O cara que quer realmente hackear uma rede sem fio, cara, esse cara não é preguiçoso, você pode ter certeza disso, porque o objetivo dele não é simplesmente navegar na rede do cara, não é o objetivo dele. O objetivo dele é muito mais do que capturar senha, muito mais do que isso. Tá? O objetivo desses caras é realmente furto, lembre-se que não é roubo, é furto. Roubar só a mão armada, tá? É furtar informações confidenciais. Tá? E normalmente a maioria dos lammers da vida, dos kids da vida, eu achei engraçado, cara. Uma vez eu participo de algumas listas, eu tenho que começar a rir, porque eu começo a falar determinadas coisas e o nego fica... Eu acho ridículo, né? O cara está tentando hackear uma rede WPA e estava pedindo uma word list para fazer o ataque, uma lista de senhas. Aí eu peguei e falei assim, cara, porque ele começou a reclamar, não, porque demora muito. Eu falei assim, galera, fazer o word list, você tem que executar um passo do procedimento do hacking, que é information gathering, coleta de informações. Só tem que coletar informações do ambiente que aquela rede tá plantada, tentar identificar quem são os administradores, usar a engenharia social e criar senhas inteligentes, né? Usar informações coletadas para se você criar a sua lista de word list. Então não adianta você pegar um monte de word list para fazer ataque de word list, não, ataque de força bruta é diferente. O ataque de força bruta, as senhas são geradas automaticamente. Tá? O ataque word list, você cria uma lista de senhas e você aplica no ataque. Tá? Então você tem que criar uma inteligência para se criar o word list. Então eu vejo, mas existe um outro método, porque no app é muito mais fácil. Mas cara, claro que no app é muito mais fácil. No app ele tem um sério problema. Ele manda só um pedaço, só área de dados criptografada. Tá? Então existem determinados campos
do app que não são criptografados. E por estatística, você consegue gerar a chave. Tá? Então, tem vários tipos de ataque. Existem 3 a 4 tipos diferentes em que você pode atacar uma rede que esteja usando o app. Por incrível que pareça, existem muitas redes web abertas aí para serem atacadas. Então, novamente, a rede WLAN quebra o paradigma de rede interna e externa. Dificilmente você pode confinar. E os sinais de rádio passam pela parede. Isso que eu falei, existem meios, sim. Você tem que comprar equipamentos de rede sem fio específicos para fazer esse tipo de coisa. Aí você consegue confinar, desde que você saiba fazer um site survey, volta a falar, tá? Eu não vou, no treinamento eu não vou somente ensinar a usar a ferramenta, ou seja, nós vamos aprender a teoria das redes sem fio. Claro que não é aquela teoria que eu ministraria, por exemplo, para engenheiro de telecomunicações, mas você vai ter que ter uma noção de frequência, radiofrequência, entender o protocolo 802.11. Então a gente tem que saber fazer um site survey. Então o cara que faz o hacking ético, pentest em cima da rede sem fio, isso é uma informação que o cara tem que ter. Não é simplesmente, vou aprender a atacar WPA, vou aprender a atacar WPA2, vou aprender a atacar um radius da vida que está autenticando. Então as coisas não é bem por aí. Vai aprender isso? Vai. Mas isso é um mero detalhe no processo. Tá? Você tem que saber o que você está fazendo no pentest. Tá? Então, não é possível mudar a realidade física das redes sem fio. Então, devemos reconhecer isso e combater as ameaças. Já acabei de falar isso várias vezes, como é que a gente consegue combater alguma delas. E nós temos que preocupar com o que vem agora. Primeiro, o cara utilizar Rogue Access Point, quer dizer, o cara pega um Access Point dele particular e vai lá e planta na rede corporativa. Então ele coloca um AP não autorizado e conectado na rede corporativa. Pô, isso é fantástico, né? Você pega até imagine a seguinte situação. Você não tem acesso à rede da sua empresa, não tem rede sem fio. Imagine que você quer abrir uma porta para um cara externo invadir a empresa. Você vai pegar um AP, vai levar para a empresa, coloca debaixo da tua mesa, espeta na rede corporativa e qualquer um de fora pode entrar e navegar na rede da empresa. Já pensou no problema que vai ter? Já que não existe nenhum mecanismo de autenticação, de controle, nem controle por MAC. Então qualquer um que chegou lá, pega o cabinho, espetou na rede sem fio, configurou rapidamente o AP, você vai estar navegando, quero navegar com rede sem fio, beleza, mas se você pegar e passar a chave para qualquer alguém de fora também navegar, o cara vai poder ter acesso à rede da empresa. Isso é um problema. Então, isso pode ser de propósito, isso pode ser feito pelo empregado, e às vezes o cara não tem malícia nenhuma de ter feito isso. Às vezes eu pego, porque eu quero facilidade, vou pegar lá um APzinho que eu comprei, vou colocar lá na empresa, já que eu não quero ficar ligado a uma rede cabeada, já que eu fico me movimentando toda hora lá de reunião, eu quero facilidade para mim. Ele não fez com nenhuma malícia, mas acabou gerando um problema. Tá? Agora, de propósito, que eu acabei de falar, eu instalei ele lá, tá? Obviamente, alguém externo pode acessar e está com a intenção maliciosa de furtar informação ou fazer alguma coisa errada na empresa. Tá? Então, podemos fazer um outro ataque que eu vou fazer com vocês, que é um ataque clássico, que é transformar a máquina do backtrack num AP falso. Tá? E vamos fazer um ataque homem no meio. Eu pego o notebook, num lado ele está ligado na rede cabeada e no outro lado a máquina com minha anteninha, o meu computador vai virar um AP em que eu vou forjar o SSID, que é o identificador da rede, tá? Vou simular que ele vai operar exatamente como a rede opera, só coloco numa faixa de frequência diferente para não interferir. O que acontece? Quem tiver a maior potência e responder primeiro,
o cliente se associa ao AP. Tá? Eu fiz essa brincadeira lá no trabalho, o dono da empresa que não acreditou, falando, tá bom, eu vou levantar aqui o kit da bondade, botei minha anteninha de 12 dBi, forjei o SSID da empresa que eu estava, fiz um homem no meio, ou seja, coloquei lá a máquina com o meu notebook com backtrack de um lado ligado na rede da empresa, no outro lado está lá a anteninha, fiz o roteamento entre elas e mandei um sinal de desconexão, dei um comandozinho para desconectar todos os usuários que estavam associados ao AP da empresa. Tá? No momento que eles tiveram que fazer nova associação, eles se associaram a qual AP? Da empresa ou o meu? Obviamente foi o meu. Tá? Aí o que acontece? E para ser melhor, mais legal ainda, eu obrigo o cara a forçar a colocar a senha de acesso de novo. Um abraço. Naquele momento, eu já descobri qual era a chave que eles usam, que é compartilhada, que eles acessam a rede corporativa, sem precisar usar mecanismo nenhum para perder um tempo danado tentando quebrar a senha com word list. Isso que eu falei, existem N técnicas. Vou mostrar várias dessas técnicas para vocês. Sequestro de sessão, e aí vai capturar a chave, depois colocar dentro do Wireshark e decriptografar tudo em tempo de execução, coisa fantástica. Você não tem noção. Claro que isso tudo fundamentado, para vocês entenderem por que o ataque conecta. Vocês querem ver uma outra situação? Vocês sabem que quem procura a rede sem fio não é o AP não, né? É o cliente, né? Vocês sabiam disso, né? É o cliente que procura. Então imagine, quando você for aí no seu Windows, existe uma lista das redes que ele já se conectou, que ele conhece, tá? E a partir dali ele faz uma probe perguntando se existe aquela rede com aquele SSID disponível. Se tiver, ele conecta automaticamente. Vocês sabiam disso, né? Se não sabe, vocês vão ver. Então a gente consegue fazer N ataques com essa informação que o cliente faz a probe, a gente faz um ataque de negação de serviço, forjando, enganando essa probe e fazendo com que o cara nunca se associe ao AP que ele tem que se conectar. Tá? O que acontece? O usuário vai começar a reclamar que ele não consegue acessar a rede. Isso é um ataque típico em que eu quero fazer spoofing, né? Eu ataco, não deixo o colega se conectar, roubo as credenciais dele, pego, clono o MAC address dele e a partir dali eu estou navegando na rede como se fosse ele. Isso eu vou mostrar para vocês. Tá? Aí entra o problema do app, o RD Equivalent Privacy. Ele usa a encriptação para manter os dados seguros, lembro, ele só mantém o payload, ele criptografa, tá? É um protocolo cheio de problema, por quê? Porque muito parte do que ele transmite lá dentro, ele manda em texto puro, tá? E existem várias técnicas, vou mostrar pelo menos umas 3 formas diferentes de você, algumas rápidas, outras demoradas, tá? Para você explorar a vulnerabilidade. Então, por que o app foi projetado? Para entregar alguma coisa de segurança rápida. Tá? Então, primeiro, foi projetado para quê? Para manter usuários externos fora da rede ou monitorar o tráfego. Quer dizer, evitar que o cara fique xeretando a sua rede. Para isso que ele foi feito. Só que aí, o nego começou a descobrir que o protocolo, nem tudo ele mandava criptografado e começou a explorar essas vulnerabilidades. Tá? E por estatística, você consegue chegar na chave. Então, para resolver isso, foi lançado o WPA e logo depois o WPA2. Na verdade, o WPA2 ele já estava em execução, mas eles tiveram que corrigir rapidamente, fazer rapidamente o WPA, porque as pessoas não estavam querendo comprar equipamento de rede sem fio, porque sabiam que poderia ser invadidos a qualquer momento. Por isso que o pessoal do IEE teve que lançar rapidamente o WPA, porque senão a rede sem fio ia para o brejo. Acreditem nisso. Tá? Então foi uma jogada de
comercial, o WPA, tá? Porque segurança mesmo, só no WPA2. Então aqui, ó, só voltando, né, não foi construído para encriptação, não distribui gerenciar chaves, então tem N problemas. Isso daí é o que a gente explora dentro desse protocolo, tá? Filtragem de MAC address. Teoricamente, MAC address deveria ser igual a Highlander, né? Só pode existir um. Mas isso não acontece. Você pode, fácil, você consegue forjar, tanto no Windows quanto no Linux, como qualquer outro ambiente, você consegue forjar o MAC address. Tá? Então, esse negócio de você amarrar o MAC address para garantir as credenciais do cara, lamento, é fácil de ser burlado. Tá? Então, qual é a função dele? Dar legitimidade para o usuário. Não legitimidade nenhuma, você muda fácil. Tá? Muda esse tipo de informação. Então, ó, o que eu falei, não que é errado. O MAC address pode ser espufado, marcas associadas com o AP, ele envia os MAC address às claras, quer dizer, você pode entrar no modo monte e você vai pegar o MAC address de todo mundo. Então, qualquer um com sniff pode escutar a transmissão e pegar o MAC e fazer spoof. Tá? Então, outras falhas do app, os quadros de gerência e controle não são encriptados. Não existe nenhum método de autenticação do AP para a estação. Lembre-se que eu acabei de falar para vocês. Quem procura a rede sem fio é o cliente. Então o AP ele não autentica nada para a estação. Então não tem nenhum método de autenticação. No WPA2 já existe alguma coisa, tá? Que vai ajudar no processo, tá? que é o 802.1x, tá? Que tem a finalidade de melhorar um pouco essa estrutura. O cara só entra se tiver autenticado. Tá? E você tem um número limitado de estações que pode usar um AP. Então, se você fizer isso, se você mandar fazer um ataque de múltiplas associações, o que o AP vai fazer? Vai sentar. Aí você consegue fazer um Denial of Service. Vamos aprender algumas técnicas de Denial of Service. Outra coisa, não adianta você colocar um SSID escondido, tá? Porque existe uma forma que a gente consegue forçar ele a aparecer. Vou mostrar uma técnica que se utiliza, que você colocar o SSID reading escondido, a gente consegue descobrir o SSID para você tentar se associar ao AP. Então, quando você coloca o SSID escondido, na verdade você está fazendo segurança baseado na obscuridade. Tá? Você vai conseguir evitar os lamezinhos, os skidzinhos. Mas caras que realmente estão com a intenção de pegar aquela rede, você pode ter certeza que nós vamos usar técnicas para forçar o SSID a aparecer. Isso é certo. Então, quem são os atacantes? Cara, eu posso traçar... Eu não vou usar aquele método tradicional que vocês estão acostumados a escutar da área de segurança, não, tá? Mas eu posso dizer que 90% quer atacar a rede sem fio para poder navegar na rede do vizinho. Estou falando mentira? Não estou falando mentira. 90% dos caras que fazem ataque tem essa intenção. Eu quero navegar porque eu preciso baixar filme, eu preciso baixar não sei o que, eu preciso baixar não sei o que lá. O cara quer aprender para navegar na rede do vizinho. Ponto. Isso. Acessar site que não deve. Agora, os caras que realmente têm um motivo para atacar uma rede sem fio, para entrar, roubar senha, tentar roubar dados, cara, é muito difícil. É quando o cara realmente está com a intenção de fazer aquilo ali. Porque 90% do perfil o cara quer usar para navegar na rede do cara. Isso é certo. Tá? E obviamente você tem que... Quais são os motivos? Já acabei de falar. Principais... Quais são os métodos que ele utilizam? Participa do Orkut, participa de lista de discussão, pergunta, preciso hackear uma rede web, como é que eu faço? Vai lá no YouTube e coloca lá, hackeando redes web. Claro, o cara vai aprender. Óbvio, fácil. No momento que ele entra para um WPA2, até um WPA mesmo, ele não consegue, porque acha
que a mesma técnica que ele usava no app vai servir para o WPA. Aí o buraco é muito mais embaixo. E quando você usa o WPA2, em que ele se une com um Advanced Encryption Standard, tá? E autenticação 802.1x com o servidor Radius, aí mesmo que ele está frito. Aí não tem nem noção de como é que vai fazer o ataque em cima daquilo ali. Tá? Quais são os danos que ele pode causar? Pô, negação de serviço. Se for um cara realmente com má intenção, vai conseguir roubar a informação. Tá? Por exemplo, um cara que prepara um AP falso, ele está com a intenção de roubar a senha. Você pode ter certeza disso. Tá? O cara que prepara um AP falso, um rogue AP, para colocar na rede, o cara pode ter até a intenção de fazer com que alguém entre na rede corporativa. Mas um cara que, por exemplo, prepara um AP falso, principalmente no aeroporto, com uma anteninha, tá? Para que as pessoas se conectem, cara, eu já fiz essa experiência, você não tem noção da quantidade. Quando o nego vê uma rede aberta no aeroporto, é uma coisa assim, louca, de nego se conectando. Quantas vezes eu peguei, claro, por experiência, não é para usar, era para provar. E eu fiz ataque utilizando o SSL Strip, para forçar o cara a sair do HTTPS e ir para o HTTP, para pegar senha de Gmail, pegar senha de... Isso eu vou ensinar também, tá? Esse tipo de coisa. Senha de Facebook, para justamente forçar a tirar o HTTPS. Tá? Aí o cara realmente está com a intenção de roubar, de furtar esse tipo de coisa. Para isso tudo, o curso? Com certeza. Aí eu falo aqui rapidamente sobre o OneDrive, inventado pelo Peter Shipley. Não, hoje a gente não vai mostrar isso tudo não. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. O curso é justamente onde nós vamos ver isso. O curso tem 40 horas, cara. Cada um ataque desse, só para você ter uma explicação de como é que funciona um negócio desse, praticamente a gente perde assim, 2 horas para a gente entender como é que funciona o ataque. Para lançar o ataque, você vai ver que é fácil, rápido. Agora, o que está por detrás do ataque, cara, aí você tem que manjar. E essa que é a ideia. Tá? Então aqui está um exemplo do cara que fez o primeiro OneDrive. Então ele mapeou toda a rede lá no Vale do Silício, mapeou todas as redes e mostrou quantos estavam vulneráveis para serem xeretadas. Aqui é um exemplo do mapa de São Francisco. Ó. O cara mapeou todas as redes e a partir dali começou a fazer os ataques. Então ele fez o OneDrive com o carrinho lá, anteninha, e começou a varrer a rede de todo mundo lá na cidade de São Francisco. Então, do que a gente precisa, o que nós vamos usar, né, para a gente brincar no treinamento de hacking ético? Obviamente eu vou usar o Backtrack 5 Release 3, vou usar uma placa, vou indicar placas de rede que são homologadas para rodar, sempre, a placa da Atheros é uma delas, eu vou passar alguns modelos. Vamos usar a ferramenta do Aircrack. Vamos usar o Kismet para fazer a função de WIPS, tá? de sistema de detecção de intrusão. Também podemos usar ele para fazer a parte de levantamento de funcionamento da rede sem fio, Site Survey. Vamos aprender a criar senhas inteligentes, usando Cup, Crunch, outras ferramentas de ataque de senhas online, porque existe outro método, por exemplo, existe um negócio em ambientes de rede corporativa, um negócio chamado Captive Portal, que é Captive Portal. Vamos falar, portal onde você passa um usuário, passa uma senha, tá? E você passa a navegar na rede. É uma rede aberta, tá? Onde você só vai utilizar as suas credenciais de usuário e senha e vai navegar. Então o que acontece? Nós podemos usar o Hydra ou Medusa, que são duas ferramentas de ataque de senhas online, e fazer ataque em cima de HTTP e fazer ataque em cima de HTTPS para usar o usuário e senha para você descobrir as credenciais que permitem você navegar numa rede que você não está autorizada. Quem usa muito isso? Hotel. O hotel utiliza muito o McDonald's. Tem muita empresa que usa Captive Portal justamente para esse tipo de coisa. Então a gente vai aprender a fazer alguns ataques usando ferramentas de online para esse tipo de coisa. E outras ferramentas de apoio, MDK3, John the Ripper, River, Caim Abel e mais outras ferramentas que nós vamos utilizar para fazer
esse tipo de ataque. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. As versões disponibilizadas para download. Na verdade, nós vamos usar bastante o backtrack. Muitas delas, de todas, a maioria dessas aqui vem no backtrack, tá? A única que não vem no backtrack é o Caim Abel, que serve para Windows. Então, você pode utilizar ela como apoio. Mas a maioria vem tudo dentro do backtrack. Por isso é que eu gosto de usar o backtrack para fazer esse tipo de coisa. Eu já tenho todas as ferramentas que eu preciso. Não preciso não preciso ficar buscando nada, instalando nada de ambiente. Vou mostrar algumas ferramentas de Windows para fazer site survey, que são interessantes, porque para site survey o Linux é muito fraquinho, não tem ferramenta adequada. Então nós vamos aprender a mexer com umas ferramentas mais profissionais para aprender a fazer um site survey, mapear a rede como um todo. Tá ok? Falou, galera. Obrigado aí. Se tiver alguma pergunta,